falando sobre alguns domingos que já ministramos aqui, sobre clareza, sobre comunicação, movimento. E hoje, nós vamos, dentro dessas 4 palavras, estamos falando, não só hoje, mas durante alguns domingos, sobre a última palavra, que é o foco. Diga lá, foco. E foco é o quê? Foco é a capacidade de direcionar a atenção, energia e esforço para um objetivo específico, ignorando distrações e mantendo a consistência até alcançar o resultado. É uma combinação de clareza, disciplina e persistência, ou seja, definir foco de uma forma que foco é a realidade de manter a atenção concentrada em uma única tarefa ou objetivo prioritário. Colocar algo como prioridade. Esse ano, nós colocamos que a prioridade da nossa igreja é alinhar algumas situações para que a igreja possa vivenciar outros resultados. Nós queremos experimentar outros resultados. Estamos agradecidos a Deus por tudo que Ele tem feito, mas nós entendemos que Deus quer nos levar para uma posição ainda mais elevada. E para isso, nós estamos fazendo o que estamos fazendo. Conversando, alinhando, estudando. Semana passada, eu participei online de um grupo que leu o livro A Igreja Simples. Quero parabenizar a Vívia, que comandou esse grupo até o final. E eu pude participar do último dia com eles. Entrei ali online e gostei muito que eles conseguiram cumprir o objetivo de estar lendo esse livro. Agora já sei que outros grupos estão começando para estar lendo, para quê? Para que nós tenhamos minimamente um entendimento mais acelerado, mais rápido, para entender o que é a prioridade e por que nós estamos fazendo isso. Até porque, num culto, nunca temos a oportunidade de destrinchar todos os detalhes que nós queremos e estamos fazendo. Mas no grupo pequeno, enquanto você está lendo lá com aquele grupo de irmãos e irmãs, você pode fazer um paralelo daquilo que você está lendo com aquilo que nós estamos propondo a fazer aqui na igreja. Então, na semana passada, nós ouvimos o pastor Adriano pregar aqui sobre o foco numa coisa só. Focar numa coisa só. Com o ensino que o nosso amado e amigo irmão Paulo nos deu, falando sobre o foco deve estar no presente e no futuro. E o apóstolo Paulo, ele nos ensinou isso e ele pregou aqui domingo passado. E hoje nós vamos falar também, mas vamos falar baseado nas palavras do Mestre, do nosso Senhor Jesus Cristo. E para base nisso, nós vamos ler Mateus 6, 25 a 34. Eu quero que você esteja acompanhando, lendo comigo, para entender mais sobre essas características desse foco, baseado nas palavras que nós vamos estar aqui pregando nessa manhã. Nós queremos ter foco, nós queremos ter objetivos claros, nós queremos eliminar as distrações, nós queremos priorizar as coisas mais, nós queremos ter persistência naquilo que nós propomos como igreja, nós queremos estar atrás de resultados maiores, mais elevados para essa igreja, e nós entendemos que se não conseguirmos priorizar as coisas, nós acabamos por nos distrair, perder o foco. Né? Quantas vezes nós queremos alguma coisa, até na nossa vida pessoal, quanta gente, nós mesmos temos dificuldade em focar, em priorizar, estar com os olhos, distraímos com as duas coisas da vida e não chegamos a lugar nenhum. Você já teve uma experiência de começar
ler um livro e não terminar, eu acho que todos aqui nessa sala já teve esse tipo de experiência, né? Eu não vou perguntar, quem aqui já fez isso? Começou um livro e não terminou. Eu acredito que todos nós. Mas o que fazer para mudar esse prognóstico? É aqui que nós temos que pensar. Por que tanta gente tem tanto talento, tem tantos recursos e não consegue ter o devido resultado que almeja na vida pessoal, na vida familiar, na vida profissional, na vida espiritual? Por que isso acontece, pastor? E essa palavra, ela dá a você condições de entender um pouco. Tem muita gente que não consegue ter foco. Quer as coisas, mas não consegue. Fica distraído com tantas coisas. Ele começa a ler um conteúdo, mas não consegue ir até o fim. Por quê? Porque quer dar atenção a um monte de coisa ao mesmo tempo. Não consegue concentrar, botar foco naquilo que é a prioridade da vida do indivíduo. E é por isso que, muitas vezes, nós deixamos de ter resultados maravilhosos em alguma área da nossa vida, porque nós não colocamos foco. Já viu aquele tipo de gente inconstante? Ele começa uma coisa hoje, amanhã ele está fazendo outra, depois outra, e ele não termina nada, começa tudo e não faz nada. Muitas vezes isso é falta de foco. Ok? Vamos ver aqui com base no que Jesus nos ensinou. Vamos ler. Mateus 6, 25, 34. Por isso, eu lhes digo que não se preocupe com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa. Observe os pássaros. Eles não plantam nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Li o verso 26, 27. Diz assim: qual de vocês, pois mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupa com a roupa? Observe como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fazem roupas. E, no entanto, nem Salomão, olha aí, em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe o que vocês precisam. O que é que nós precisamos? Vamos ler todos? Busquem em primeiro lugar, vamos, gente, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e todas essas coisas lhe serão dadas. Olha aí que coisa linda. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã terá suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas desse dia. Ou seja, aqui está esse texto falando sobre foco. Fala de deslocar da ansiedade e focar na confiança. Confiança em quem? Confiança em quem? Em Deus. Como? Como focar no essencial? Como focar no essencial? Buscando primeiro quem? O reino de quem? Buscando o reino de Deus. E o que obtemos com isso, quando nós buscamos o reino de Deus? Está no versículo 31, né? O que está escrito no versículo 31? Todas essas coisas, olha lá,
Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Às vezes nós buscamos isso, sim ou não? Em outras palavras, alimentação, água, revestimento. E é sobre isso que vamos falar, sobre os benefícios de focarmos em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Olhar para quem? Olhar para quem? Olhar para o Deus que nós servimos. A nossa prioridade, os nossos olhos devem estar olhando para o reino. Por quê? Porque lá estão os benefícios que manifesta nele para as nossas vidas. Quando nós olhamos para o reino, quando nós olhamos para esse Senhor, para esse Deus, tudo isso que nós precisamos, esse Deus, o provedor de todas as coisas, ele cuida de nós. Tá? Eu nunca conheci alguém que estivesse envolvido com o reino de Deus, envolvido com os princípios de Deus, ser que é tipo de gente frustrado que não vença os desafios da vida. Eu nunca conheci alguém que estivesse envolvido, sabe? Aquele crente super envolvido com as coisas de Deus, que vivesse uma vida frustrada. Ah, eu não consigo isso. Pelo contrário, quanto mais ocupado você está com as coisas de Deus, mais as portas se abrem para você em todas as áreas. Por incrível que eu pareça, as pessoas que mais trabalham com as coisas de Deus, que está mais ocupada com as coisas de Deus, são pessoas que têm que saber gerir até o tempo, falando das suas coisas particulares, coisas que geram dinheiro, as suas preocupações diárias. Ele tem que saber até gerir, porque quanto mais você envolve com Deus, mais Deus te faz prosperar. Quanto mais a gente está envolvido com essas coisas terrenas, preocupado demais com as coisas terrenas, e não envolvemos a nossa família, o nosso ser com as coisas de Deus, a gente acaba se enrolando tudo. Então, aqui na mensagem de hoje, nós precisamos aprender, número 1 da mensagem, buscar primeiro o reino de Deus. Botar isso como prioridade na nossa vida. Sabe? Você tem que tirar do seu vocabulário aquele negócio, eu não tenho tempo, pastor. Sabe aquele tipo de conversa que muitas vezes pega alguns, que diz assim, pastor, eu não tenho tempo, é por isso que eu não faço isso. Eu não tenho tempo, é por isso que eu não faço aquilo. Eu não tenho tempo nem sequer de ir na igreja, nem nos cultos. Cuidado com isso. Você precisa aprender a priorizar o reino de Deus. Eu entendo e sei que as ocupações da vida, as ocupações diárias, ocupam bastante a nossa agenda. Eu não quero dizer com isso que você vai morar na igreja. E até não quero dizer que seja vir no culto, que é o buscar primeiro o reino de Deus. O buscar primeiro o reino de Deus envolve todas as áreas da nossa vida. Porque até na nossa casa, até no nosso trabalho, na nossa empresa, até no dia a dia, a caminho, tá? Para onde quer que nós estejamos indo, nós estamos buscando o reino de Deus, porque nós concentramos o nosso esforço, a nossa mente, o nosso coração naquilo que é de Deus. Então, tudo que nós fazemos, tudo que nós vivenciamos, tudo que nós vemos, nós conectamos Deus em primeiro lugar. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Em João 6,35 diz, quem vem a mim nunca mais terá fome, mas quem crê em mim nunca mais terá sede. Quando você olha esse ponto aqui, busque primeiro o reino de Deus, há uma promessa. Quando nós buscamos o reino de Deus, nós encontramos o alimento. O alimento, ele é aquele que nos alimenta. Primeiro, o Senhor está fazendo aqui um paralelo, dizendo que ele é o pão. E ele diz que ele também é a água. Ele diz, eu sou o pão e eu sou a água. Quem vier a mim nunca mais terá fome e nunca mais terá sede. Esse texto base da mensagem no Sermão do Monte, de Mateus 4,4, Jesus responde, as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão,
mas de toda palavra que vem da boca de... Foi Jesus que disse isso em Mateus 4:4. Ele disse, ninguém vive só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você sabe qual palavra é essa que sai da boca de Deus? Sabe qual é ela? É a Bíblia que você lê. Quando você lê a Bíblia, você está recebendo a palavra que sai da boca de Deus. Então, esse texto aqui, nesse sermão, Jesus está mostrando sobre o alimento que é garantido por meio da palavra, porque a palavra, ela é o pão que nos sacia, que nos alimenta. Quando você lê a palavra, é nela que há resposta para as demais coisas. Quando você fala assim, as demais coisas serão acrescentadas, a Bíblia tem resposta para tudo. Por exemplo, tem gente que vive dando cabeçada. Cabeçada com o quê? Com os próprios recursos que tem. Tem pessoas, por exemplo, que às vezes faltam de comer na casa dele, não é porque ele não tem dinheiro, é porque ele não sabe gerir o dinheiro que ganha. Tem gente que vive com problemas grandes, não é por falta de recurso, é porque o recurso vem e ele se enrola todo com o recurso que ele recebe. Se você comer da palavra, se você se alimentar da palavra, na palavra de Deus, está lá o recurso para você aprender a gerir o seu dinheiro. Sim ou não? Fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo e a sua descendência. Aonde que está isso, gente? Quem foi o sábio que disse isso? É a palavra de Deus. Então, quando você olha ali, você fala assim, gente, o que está acontecendo? Por que eu estou dando essas barbeiradas? O que está acontecendo comigo? Deixa eu olhar para a palavra. Então, quando Jesus falou assim, ó, quem comer do pão que eu lhe der, nunca mais terá fome, tem a ver com isso. Então, você conecta no espiritual e resolve o quê? O físico. Porque na palavra há resposta para todas as suas perguntas. É lá que está a sabedoria que falta na sua cabeça, na minha, na nossa. Nós precisamos entender isso. Quem entendeu, diga amém. Jesus mostra isso aqui. Normalmente apenas pensamos no alimento físico, mas Jesus falava também que encontramos assim o verdadeiro alimento, o alimento da alma e do espírito. Jesus afirmou que ele mesmo é o pão da vida. Não foi isso ou não? Ele diz, eu sou o pão da vida. Jesus afirma que sua carne verdadeiramente é o quê? É o quê? Comida. Ele disse isso. A minha carne verdadeiramente é comida. O que quer dizer isso? Significa que Jesus transmite vida a todos aqueles que estão realmente focado aonde? Na palavra, nele, que é o caminho estreito, que ensina a gente não andar procurando caminhos errados, caminho certo, porque o caminho que é o mundo oferece muitas vezes coisas que não vai te levar a lugar nenhum, mas quando você está focado nele, ele mesmo, o pão, porque ele é o criador da vida, quem crê nisso diga amém. Ele é o alimento, diga amém. Meu irmão, você pode ter dinheiro no banco, você pode ter uma grande empresa, ser uma mulher, um homem de negócio, mas se você não estiver com seu espírito alimentado, se você não estiver bem consigo mesmo diante de Deus, igual essa situação, há inúmeras pessoas no mundo que têm e não têm. Porque ter e não ter Jesus é o mesmo que ter e não ter nada. Ter coisas e não ter Jesus é o mesmo que não ter nada. Ter Jesus e não ter coisa é ter tudo. É por isso que você vê muitas pessoas simples que não têm muitas coisas. Você olha e fala assim, como que essa pessoa vive tão bem?
Como que essa pessoa vive com tanta paz? Como que a família dessa pessoa consegue ser assim? É porque você olha para dentro da casa, às vezes nem tem tantas coisas, mas conseguiu ter tudo. Porque quem tem Jesus tem tudo, e quem não tem Jesus não tem nada. É por isso que quando chegava lá em casa, conseguia olhar para a irmã Eva e o irmão Edito, com aquela tribo dentro de casa, naquela simplicidade, naquela pobreza toda, mas conseguia ter paz. Conseguia criar todo mundo em paz. Tinha as brigas de criança, às vezes enquanto a Eva me fazia raiva, a Edna, a Elisá, e dava aquelas confusões, tinha. Mas de vez em quando a Correia resolvia aquilo tudo, quando mãe passava no meio de nós. Mas havia pão, havia alimento. Era lá que papai e mãe colocavam a gente no meio da sala e orava conosco. E ensinava que o princípio vem de Deus, a palavra. É lá que ele ensinou a gente orar, a mostrar, olha aqui, ó. Tem que confiar no Senhor. É nele. E às vezes batia uma confusão na cabeça de tanta gente. Lembra daquela época, daquela crise, que faltava até alimento nas prateleiras lá no Brasil? Época do colo de mel, lembra? Aquela confusão. Gente, imagina, 15 pessoas dentro de uma casa, sendo criado com um salário mínimo e meio, mais ou menos, que entrava, e ninguém morreu de fome. Está todos 13 vivos. O que é isso? É a palavra, é Deus. É um milagre do Senhor. Nós estamos vivendo em um mundo hoje que tem gente que não consegue criar um filho. Perde ele. Sabe por quê? Porque não tem coragem de sentar no meio da sala e abrir a Bíblia para ler a palavra com o filho. Perdeu o filho para o telemóvel. Perdeu o filho para a televisão. Quantos pais hoje não têm tempo para comungar com os vossos filhos? Por quê? Porque perdeu, não sabe. O menino não consegue decorar um livro da Bíblia. Eu lembro que papai e mãe, desde novinho, nós tínhamos que saber cantar Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Êxodo, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito e Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse e João. Tem crente, irmão, que não sabe a importância de ensinar um mínimo detalhe desse para o seu filho. De sentar com ele e dizer, meu filho, você precisa alimentar da palavra de Deus. Você tem que inculcar, colocar na sua cabeça. Você sabe quando vinha a vontade de fazer o mesmo que o ímpio fazia? No meu coração, a gente lembrava da palavra. Não, papai me ensinou isso. Não pode pegar o brinquedinho do amigo. Não pode roubar. Não pode mentir. Não pode se meter com a mulher dos outros. Não pode ser isso. Sabe onde está escrito? Pão! Alimento! Para fazer o bem à sua alma. Quem entendeu isso, diga amém. Então Jesus, ele nos ensinou. Ele deixa o recado. Você precisa estar focado na palavra. Porque ela, dia a dia, é alimento para a sua alma. É lá que você encontra a resposta para as suas fraquezas. Se falta foco, se você deixa de ver a palavra e fica vendo as coisas, a vida de quem está do seu lado, em vez de olhar para a Bíblia, você se dá mal. É que está ruim, está ficando. Vamos ver o que a palavra diz. Vamos ver o que Deus vai dizer. Quem passa um dia sem comer pelo menos 3 refeições para alimentar o seu corpo aqui?
Quem já fez isso no jejum? Quem? Alguns já fizeram, já? O que você acha? É bom? Quem já ficou mais de um dia? 2, 3? Quem já ficou 3 dias em jejum aqui? Não precisa levantar a mão. Irmão, você passa a feder, crente. Você faz assim, ó. Mau cheiro, porque falta alimento. Seus ossos dói. Sabe? Fica difícil. Tem gente que está do mesmo jeito concernente à falta de alimento, irmão, espiritual. Está fedendo. Você chega perto dele, você não sabe se ele é crente, se ele é filho de Deus, o que ele é. Porque ele cheira mundo. Sabe? Ele não alimenta espiritualmente. Ele está cheirando o mesmo que o ímpio que não conhece Deus. Você não pode ser assim, crente. Você precisa alimentar, comer da palavra de Deus. Que é ela que nos orienta dia a dia, é ela que nos dá força. Quem entendeu essa palavra, diga amém. Busque primeiro o reino de quem? De quem? Porque lá encontra a água da vida. Jesus respondeu: quem beber dessa água, logo terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu dou, nunca mais terá sede. Olha o que o Senhor está dizendo aqui. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Quem crê nessa palavra, diga amém. Amém. No último dia, olha o que Jesus fez. O dia mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: quem tem sede, vem a mim e beba. Pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crê em mim. Quem crê em Jesus aqui? Diga amém. Quem crê em Jesus, diga amém. Então, dentro de você há um rio. Os seus conceitos, o que você fala para quem está perto de você é diferente do ímpio. Ele tem uma perspectiva, tudo errado da vida. Mas a sua é diferente, porque dentro de você jorra água viva. Quando ele falou de água viva, estava referindo a quem? Ao Espírito Santo, que mais tarde viria sobre todos aqueles que neles crescem em Jesus. Naquela ocasião dessa promessa que Jesus cita aqui, o Espírito Santo estava prometido por Joel, que viria sobre todas as carnes, toda a carne. Todo aquele que crê, o Espírito Santo viria sobre eles. E aqui, Jesus, no Sermão da Montanha, afirmou que quem buscasse primeiro o reino, com certeza, receberia o que beber. Tem água aí, irmão? Amém? Tem água? Jesus afirmou à mulher samaritana que a água que ele der tira a sede para sempre. A água que Jesus dá tira a sede para sempre. Que sede é essa, pastor Enéas? A água que Jesus deu a mim e a você tirou a nossa sede. Nós não temos mais sede. A sede dos poços da vida, irmãos. O Espírito Santo habita em nós e ele nos sacia constantemente. Hoje, eu sou uma fonte. O que faz as pessoas te perguntar, por que você é diferente assim? Por que você tem sempre uma palavra diferente no meio de uma crise? Porque dentro de mim há uma fonte jorrando constantemente. Você tem convicção disso, amém? A água, irmão, constitui a maior parte do nosso corpo, você sabe disso? O seu corpo é assim. A água permite o funcionamento dos nossos processos fisiológicos. Nós usamos água para lavar. Você já imaginou? Outro dia atrás nós ficamos sem energia uma parte do dia. Teve gente que quase deu um piripapo, né? Ficou maluco. Meu Deus, a internet. Uma confusão. Teve uma turma que até apareceu lá em casa cantando comer na casa do pastor. Porque acabou a energia, foi tudo para casa. Queridos, mas é difícil ficar sem energia, mas fica sem água para você ver. Um dia, 2. Não dá, irmão. Não dá. O Espírito Santo faz parte do nosso processo, irmão,
diário, porque ele habita em nós, é o Espírito Santo que permite o funcionamento do nosso processo de transformação, é ele que te convence, é ele que fala, está errado, Enéas, não vai não que você vai se dar mal, é essa água que habita em mim que faz isso. Ei, Enéas, essa escolha não condiz com aquilo que Deus quer para você. Quem já teve essa experiência? De estar indo para uma direção, ao encontro de um paredão, você ia amassar a cara, e você ouviu a voz de Deus. Como, pastor, ouvir a voz de Deus? Irmãos, quantas vezes nós ouvimos a voz de Deus? Você precisa ter discernimento. Porque muitas vezes Deus fala claramente com você, não vai. Vai dar ruim. Vai dar ruim, não vai. Aí você vai, e você vai, tá vendo? Não ouvi minha consciência, sua consciência não. Era Deus falando com você. E quando você temou, deu ruim. O Espírito Santo ajuda a manter-nos limpos diariamente. É Ele que oferece essa brisa, essa paz no nosso coração. E eu vou terminar essa mensagem. Você precisa ser revestido de poder. Diga lá, eu preciso ser revestido de poder. Como, pastor? É assim? O Espírito Santo que nos reveste. Lucas 24, 45, 49 diz, então, ele lhes abriu a mente para que entendesse as Escrituras, e disse, sim, está escrito, que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia. E que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com a autoridade de seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Agora, envio a vocês a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade, até que seja revestido do poder do céu. No versículo 31 do texto base, as palavras de Jesus no Sermão da Montanha, ele diz para não vivermos ansiosos com o que havemos de comer, com o que havemos de beber e com o que havemos de vestir. Se os dois primeiros são elementos interiores, aqui, ó, o terceiro é o elemento exterior. Você precisa ser revestido diariamente. Nas palavras de Jesus que acabamos de ler, bem antes de subir ao céu, ele afirmou que haveria um revestimento de poder pela qual devemos esperar. Se você ainda está à espera desse revestimento, só o Espírito Santo pode dar o batismo com o Espírito Santo. Olhando então para as duas passagens, em perspectiva, podemos concluir que quem está focado primeiramente no reino de Deus e na sua justiça, receberá um revestimento de poder. Fique na cidade de Jerusalém. Sabe quantos irmãos, segundo os estudos, dizem que estavam reunidos vendo Jesus fazer essa ordenança? Cerca de 500. Sabe quantos estavam lá naquele dia? Por 10 dias? 120. Passou o dia, passou a Páscoa, 40 dias Jesus tinha ressuscitado, daquele tempo até o Pentecostes, 10 dias. Eles ficaram primeiro, segundo, terceiro, quarto, imagina, 10 dias firmado na palavra. Ele disse para ficarmos aqui que viria sobre nós um revestimento de poder que é o Espírito Santo. 10 dias, irmãos, buscando. Não, eu não saio. Vambora, Pedro? Não. Vambora, Maria? Não. Vambora, João? Não. Vambora, Madalena? Não. Ele disse que viria o revestimento de poder. E nós vamos ficar aqui no tabernáculo até que isso aconteça. E eles começavam a orar. E a Bíblia diz em Atos capítulo 2, que de repente vieram sobre ele som como de um vento veemente e impetuoso, que soprou sobre como de um vento. E eles começaram a ver cair sobre cada um línguas como línguas de fogo. E de repente, aquelas pessoas começaram a falar em línguas estranhas. Línguas estranhas.
línguas que elas não conheciam, que elas não sabiam, e que não fazia parte do dialeto delas. E começaram. E estava um grande mover em Jerusalém, porque estava no dia da festa do Pentecoste. Havia muitos turistas, gente de todos os lados. E o povo está lá, uma turma de crente, menor do que esse grupo aqui, buscando. Eu quero revestimento de poder. Eu quero poder sobre a minha vida, eu quero o Espírito Santo, porque eu quero fazer a obra de Deus. Eu quero pregar Jesus. De repente, veio sobre eles o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo veio. E eles ficaram todos cheios. Irmãos, esse revestimento te capacita a fazer a obra de Deus. Quem estava com medo ficou corajoso na hora. Pedro colocou de pé no meio da multidão e começou a pregar. E foi pregando. E foi pregando, ó, esse povo não está cheio de vinho, coisa nenhuma. Esse povo não está cheio de álcool, não. O que está acontecendo com esse povo é a promessa de Joel. Vieram sobre ele o Espírito Santo. E é por isso que esse povo está assim. E quando Pedro começou a pregar, irmãos, próximo de 3.000 pessoas aceitaram Jesus naquele dia. E na medida que o povo ia aceitando a Jesus, diz a Bíblia em Atos capítulo 2, 3 e 4, que o povo ia chegando a Pedro e Pedro ia falando, é Jesus que vocês mataram, mas ressuscitou no terceiro dia, ele está vivo, ele fez essa promessa e nós estamos cheios dele. Quer ele para você? Quero. A água estava posta, descia o povo no batismo. 3.000 pessoas se converteram e batizou naquele dia. Quem é que faz isso? Revestimento. Quem quer esse revestimento? Diga graças a Deus. Eu te convido a colocar sobre os pés. Você precisa estar com foco, com os seus olhos voltados para isso. Ele se sacrificou por ti. Ele morreu na cruz do Calvário por você. Você não precisa mais ficar passando fome. Você não precisa andar faminto por aí, porque Ele é o pão. Ele te sacia. Ele mata a sua fome. Você não precisa andar por aí com sede, nu, sem proteção, no frio, porque Ele, o Senhor, aquele que te reveste e te aquece, está aqui para fazer algo extraordinário na sua vida. Você não pode aceitar uma vida de mediocridade, achar que do jeito que você está a viver está bem, porque Ele tem coisas muito maiores para você. E quando o crente ele é revestido do poder de Deus, ele sai com uma disposição anormal, fora do comum. E ele começa a fazer coisas que somente os revestidos sabem do que eu estou dizendo. Extraordinário em Cristo. Você precisa focar em Jesus. Você precisa olhar para a cruz, olhar para Ele e dizer, Senhor, Tu morreste, Tu sacrificaste por mim. E eu não posso levar uma vida assim, de faz de conta, Deus. Eu quero ter o hábito de alimentar do Senhor todos os dias. Eu preciso comer a Tua palavra todos os dias. Eu preciso ouvir a Tua palavra. Eu preciso ler a Tua palavra. Muda, Senhor, a minha maneira de eu focar, de eu enxergar as coisas. Eu preciso de Ti. Tu és o pão que eu preciso. Tu és a água que eu preciso. Tu és a veste que eu preciso, Deus. Se Tu estás comigo, eu não preciso de mais nada. Porque Tu és a razão do meu ser. Todas as outras coisas serão acrescentadas na minha família, na minha vida. Porque o Senhor está comigo. Tu és a chave que abre a porta. E se não tiver porta, Tu és o Deus que faz porta onde não tem. Então, Senhor, eu me lanço na Tua presença nessa manhã. Eu careço a Tua ajuda nessa manhã. Muda a minha maneira de ver as coisas, Deus. Me ensina a priorizar, Senhor, as coisas que é do Senhor. Que os meus olhos estejam voltados para Ti diariamente. Que meu coração possa estar preso em Ti. É isso que eu preciso, Deus. Porque sem Ti eu não sou nada, nada posso. Tu és o meu tudo, Tu és a razão do meu ser. Eu me abro para Ti nessa manhã, Senhor. Revista-me com o Teu poder. Quem quer mais? Quem quer mais do Senhor? Levante as suas mãos para o céu.
Chame por ele agora na sua oração. Se você não ainda sentiu esse rio, sinta agora a presença do Espírito Santo pairando sobre esse lugar. Chame por ele agora e diz: Senhor, eu não quero ser um crente frio. Eu não quero ser um crente descoberto. Não. Senhor, eu desejo ser tua testemunha. Fale isso com ele. Senhor, eu preciso comer desse pão, desse alimento, todos os dias. Essa água, Senhor, que mata a sede, eu preciso dela continuamente. Sabe por quê, Deus? Existem outras pessoas sedentas. E eu sou essa fonte. Eu sou essa fonte. Se você está aqui nessa manhã e precisa fazer uma repaginada na sua vida, sabe? Você precisa realinhar a sua vida. Talvez você é um obreiro, um homem ou uma mulher de Deus, mas você encostou, você deixou de priorizar aquilo que Deus tem para você, o chamado que Ele te fez, aquilo que Ele delegou a você fazer. Você encostou, parou, e tem passado de um faz de conta, dizendo: isso não é para mim. O Espírito Santo está te comover agora, e Ele te chama à mesa. Ele te chama à mesa, porque Ele quer trazer de novo aquela alegria que você sentiu um dia, e você não pode perder ela. Ele te chama: venha, porque Ele quer mudar a sua vida agora, hoje. Esse é o momento. Esse é o momento. Onde você está agora, nessa sala, se você quer receber o abraço de Jesus,